Bom dia, a paz do Senhor para todos vocês, ok? Se houver aí um filho da paz, que a paz repouse sobre você, ok? Se não, que essa paz possa, voltar para mim aí dobrada, ok? Muito bem, por isso nós devemos desejar a paz do Senhor, ok? Porque de qualquer maneira, ou a pessoa recebe a paz e te abençoa também, ou você fica cheio da paz do Senhor. Bom dia, Olga Roque, chegando no Facebook. Bom dia, você que está ligado na Rádio Impacto, sexta-feira novamente. E nós estamos aqui para a glória do nosso Deus, que é tremendo, que é maravilhoso. Vamos ao Salmo de número 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz, ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra teme o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Amém? O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele forma o coração de todos. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Denise, a paz do Senhor. Denise está pedindo oração. Daí a pouquinho vamos orar por ela. Muito bem. O Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida. Denise, fica com este Salmo 33, este verso 18. Ok? Nós oramos este verso sobre você. O Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida. Amém? Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Ok, Denise? Se aproprie destes versos do Salmo de número 33. E ela está dizendo que vai fazer uma cirurgia cardíaca. Vamos já levantar uma oração por você nesta hora. Eu convido a todos que estão me ouvindo, A Denise Ferreira de Oliveira é nossa ouvinte. Vamos interceder por ela nessa hora. Pai querido, Pai de amor, nós oramos para abençoar a vida da Denise nesta hora. Senhor, nós nos ajuntamos em oração diante de Ti, no nome de Jesus Cristo. Denise, que Deus esteja com você todo o tempo, nós sabemos que Ele está, mas que o Senhor possa abençoar a mão dos médicos, se for possível, ainda te livrar de passar por esta cirurgia, porque Ele também pode te curar, amém? Então, quer você opere, quer não opere, em tudo seja o nome do Senhor exaltado e glorificado, porque os planos do Senhor, eles são perfeitos, não é? E importa que Ele receba a glória, que Ele receba toda a glória através da tua vida, Denise. Porque ainda que você vá para a cirurgia, eu sei que Deus vai usar isso para os propósitos dEle através da sua vida.
Amém? Então, nós te abençoamos, pedimos que o Senhor esteja aí ungindo, né, os médicos, a sala, tudo seja para o louvor da glória dele, que seja um sucesso a cirurgia. E, se possível, né, até no momento de fazer a cirurgia, os médicos podem chegar à conclusão que Jesus já te operou e que nem vai ser mais necessário a intervenção deles. Ok? Nós liberamos esta bênção sobre você, em nome de Jesus. O Salmo 37, ele é bem conhecido, né? Quando ele, no verso 3 diz, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais Ele fará e Ele agirá. Ok? Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Bom, tem outro salmo, né, que fala, entrega o teu caminho ao Senhor, reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Eu tenho esse ministério de aconselhamento e por esses dias eu tenho falado muito isso, né, para as pessoas que vêm até mim buscando um conselho, uma oração, que nós precisamos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Se a sua vida está entregue ao Senhor, se você pertence a Ele, tudo o que te acontece, Deus, Ele está acompanhando, não é? E se Deus está permitindo você passar por uma situação de crise na sua vida, um problema familiar, um problema de enfermidade, ainda que não seja a perfeita vontade dele, né? Que a perfeita vontade dele para nós, como Pai maravilhoso que Ele é que tudo nos vá bem, né? Que nós tenhamos saúde no nosso corpo, alma e espírito. Mas nós ainda não estamos vivendo na perfeição. Então, o importante é que em tudo aquilo que nós estamos passando, todas as experiências que nós estamos vivendo, nós possamos olhar através dessas experiências para o Senhor e perguntar a Ele, Senhor, como o Senhor deseja me abençoar através desta situação? Deus, Ele é um Deus que só abençoa. Então, essa tem que ser a nossa oração. Senhor, como o Senhor deseja me abençoar através desta situação difícil? O que o Senhor quer, como o Senhor quer se revelar a mim? Como o Senhor quer que eu te conheça através dessa situação? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então, Deus, em cada situação da nossa vida, Ele quer se revelar a nós de uma determinada maneira. Porque nossa caminhada, nós estamos nessa caminhada com o objetivo maior de conhecer o Senhor. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Porque como a alva, a sua vinda é certa. Sabemos que o Senhor está às portas, que a volta do Senhor é iminente, não é? E nós precisamos conhecê-lo, né? E não ser como aqueles que o Senhor falou, longe de mim, porque eu não vos conheço. Vocês estavam fazendo as coisas em meu nome, mas eu não conheço vocês. Então, é muito importante que nós possamos conhecer o Senhor e continuar conhecendo o Senhor mais e mais. Essa é a nossa jornada. Conhecer o nosso Deus. À medida em que nós vamos conhecendo a Jesus Cristo, nós vamos sendo transformados à imagem dele. Vamos ficando cada dia mais formatados, não é?
tomando a forma de Cristo Jesus. Mais e mais vamos tendo a mente de Cristo. E isso é o objetivo desta jornada toda, né? Tudo que te acontece, Deus vai aproveitar para que o Espírito dele esteja trabalhando, desenvolvendo em você o caráter de Cristo. Você precisa, né, desenvolver até a estatura de Cristo Jesus, como diz lá em Efésios, né, a varonilidade, né, a estatura de Cristo. Então, Deus, ele é fiel, ele não perde nenhum sofrimento nas nossas vidas, ele não desperdiça estas oportunidades de te aperfeiçoar, de aperfeiçoar a Jesus Cristo em você. Ele, né, como eu disse para vocês, a cruz, ele é um instrumento de circuncisão do nosso coração. A cruz é um instrumento de libertação. Então, Deus, às vezes, né, permite que a gente enfrente os nossos piores medos, que a gente passe situações que a gente mais detestaria passar, justamente para que ele nos liberte interiormente, para que a gente aprenda a confiar cada dia mais na bondade dele, nos propósitos que ele tem com as nossas vidas. Então, esta é a nossa jornada. Lógico, né, que o pai gostaria de evitar todo e qualquer sofrimento para o filho. E Jesus, ele já levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as maldições, todas as iniquidades. Mas nós estamos numa jornada de nos apropriar desta revelação, né? De receber esta revelação de Cristo em nosso espírito. Em Cristo reside toda a riqueza, né, do universo. Em Cristo reside toda a plenitude de Deus, enfim, né? Então, quando nós temos situações difíceis nas nossas vidas, e todos nós vamos passar por situações, né, de crise difíceis, porque nós estamos sendo confrontados, e o Senhor permite este confronto dentro de nós mesmos, para que nós possamos vencer, para que nós possamos crescer, né? Veja uma criança quando está começando a andar. Você tem que deixar ela tentar, ela vai cair, mas ela vai levantar, ela cai, levanta, às vezes vai até ralar o joelho, não é? Mas ela precisa vencer o medo, ela precisa alcançar a vitória, né? De repente ela toma coragem e ela sai caminhando sozinha, e é um momento assim de festa, né? É um momento esperado, e que a gente vibra que a criança conseguiu andar sozinha, porque foi, né, um grande desafio para ela conseguir caminhar. E ela vai conseguir fazer isso ainda mais depressa se o pai e a mãe, né, estiverem ali por perto, transmitindo confiança, a criança sabendo, né, que ela está segura porque os pais estão ali bem próximo, né, e ela não vai correr nenhum risco, qualquer coisa eles vão estar ali para acudi-la. Da mesma maneira, nós temos que caminhar nesta confiança que o nosso Deus, os olhos do nosso Pai estão sobre nós todo o tempo para nos acudir, né? Jesus, ele não nos deixa só. Muito bem, mas por outro lado, os pais também têm que confiar, né? Que a criança, ela vai conseguir vencer aquele desafio, porque se o pai e a mãe são tão inseguros e não deixam a criança tentar, se a criança vai tentar, eles se assustam, se ela cai, eles gritam. Essa criança, ela não vai conseguir, né? Então, o nosso Pai, ele nos ama e ele confia que você vai conseguir vencer, né? Que você vai andar, você vai caminhar sobre as águas das aflições da sua vida, sobre os desafios que você tem. Viu, Denise? O papai confia que você vai passar por isso, contando com a graça dele, cantando hinos de louvores a Deus. O Senhor, ele não nos desampara. Ele é um pai amoroso. E é o Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara, teu cajado me conforta. O Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. O nosso Deus, ele é confiável, ele é bondoso, ele é maravilhoso,
Ele não desampara os seus. Mas nós precisamos entender, né, que por detrás de todas as nossas vivências, ali está o Senhor. E quanto antes a gente parar de olhar para o problema e começar a olhar para o Senhor e deixar que Ele use aquelas circunstâncias, né, para trabalhar na sua vida, mais rapidamente você vai sair do deserto. Mais rapidamente você vai aprender a lição que Deus, né, às vezes permitiu aquela situação com o objetivo de te libertar, de te ensinar algo, e isso vai te trazer, às vezes, muita dor, porque o velho homem, ele provoca muita dor na gente, né? Ele precisa ser derrotado, ele precisa ser morto. Quanto antes, né, melhor. Porque enquanto o velho homem está comandando alguma área da sua vida, ele vai fazer você sofrer todos os dias, né? Aí o Senhor vem, né? E você sofre muito, mas você sofre de uma vez só e Ele te liberta. Isso se você der glórias a Ele, der graças a Ele, né? Isso se você reconhecê-lo por detrás dessa circunstância, para que Ele te ajude a vencer. E quando você tiver superado essa situação que você está passando, quando você tiver obtido a vitória, Deus, com grande facilidade, Ele pode afastar o inimigo do seu caminho. Ele pode resolver a situação, né? Mas às vezes Ele não intervém, porque nós não estamos confiando a situação nas mãos dEle, né? Com confiança que nós precisamos fazer isso, com a fé que nós precisamos fazer isso, para que Ele realmente, né, possa agir, possa intervir. Amém? Bem, estamos aqui. Deixa eu ver. Parece que fiquei sem o som no estúdio. Alguma coisa aconteceu aqui com o meu retorno, mas eu espero que vocês que estão aí em casa, vocês estejam recebendo bem a minha transmissão. Qualquer coisa vocês me falam, ok? Como é que vocês estão recebendo, para ver se está tudo certinho, se está tudo correndo bem. Aqui eu não sei, vamos ver se entra aqui o som. Talvez aqui um mau contato, não é? Não sei. É uma batalha, né, gente? Cada dia você tem aí uma luta para você lutar. Olha, eu perdi realmente o som aqui do estúdio. Wagner, bom dia. Você que está em casa, você está me ouvindo bem? Mande um recadinho para mim. Oi, Flávia, você está na escuta? Flávia, sempre na escuta. Flávia, da Oliver Store, né? Sempre na escuta. Realmente, gente, eu não sei aqui, sumiu o meu som de retorno. E talvez eu tenha que ir aqui às cegas mesmo. E você que está no Facebook, hoje você vai ter que ficar aí, né, sem música. Deixa eu jogar aqui o som para o pessoal de casa. Aí, Wagner disse que está recebendo 100%. Deixa eu jogar o som para vocês, para o pessoal que está em casa. E eu vou tentar desconectar e conectar aqui novamente. Vamos ver. Foi assim, você me fez, mesmo sem te conhecer. Bem, voltamos à normalidade, ok? Daí a pouquinho nós vamos prosseguir no nosso estudo da Carta aos Efésios, que está uma maravilha, ok? Mas antes eu quero compartilhar com vocês uma conversa que eu tive ontem com a pastora Tânia. A pastora Tânia e o pastor Jorge, eles pastoreiam uma igreja batista lá em Pacaraima.
Pacaraima está em Roraima, a gente fala tudo errado, né? A gente fala Roraima, mas é Roraima, Pacaraima, lá na fronteira, né, com a Venezuela, ok? Ali, né, quando a gente atravessa de Pacaraima para a Venezuela, você vai ali no sul da Venezuela e você ali faz limite com a cidade de Santa Helena do Airém, né? É uma região muito indígena, presença de muitas tribos indígenas, e uma região que está em conflito por causa, não é, do Maduro, que não quer cair de jeito nenhum lá da Venezuela, mas o senhor vai arrancar ele de lá, nós temos essa esperança. O Brasil está tentando evitar, né, uma guerra. O Brasil não tem interesse ali na guerra com a Venezuela, mas o que está acontecendo ali em Pacaraima? Ontem, uma amiga minha missionária, ela estava querendo informações de como estava a situação lá, ela queria subir para trabalhar com os refugiados. Então, nós procuramos saber, né, da pastora Tânia, ela disse que não tem mais refugiados na cidade. A fronteira está fechada há 2 semanas. Quase ninguém consegue atravessar a fronteira entre Brasil e Venezuela. Somente casos, por exemplo, a pessoa vai passar de ambulância para ter assistência médica no Brasil. Aí eles deixam, né? Quer dizer, assistência médica eles estão tendo aqui no Brasil. E quando eu estive na Venezuela, eu fiquei na casa do pastor Leonel, da pastora Ivone, e ela me disse que a pastora Ivone saiu da Venezuela. A pastora Ivone, ela tem dupla cidadania, brasileira e venezuelana. Então, ela deixou o marido com a igreja em Santa Helena e atravessou para o Brasil, foi embora para Roraima, foi ficar com a família dela, levando, né, o filho pequeno que ela tem. Ela estava grávida de 7 meses e achou mais seguro deixar ali a Venezuela. Por quê? Nessa parte da Venezuela estão as milícias. As milícias é tipo um cangaço da Venezuela que tem o apoio do Maduro para aterrorizar a população. E são gangues, né? E eles andaram matando as pessoas que saíram às ruas. Eles andaram pegando à força os índios, né, para trabalhar para eles, para fazer parte da gangue deles. Os índios que não quiseram, eles mataram. E essas milícias, tem muitas trilhas ali na fronteira do Brasil com a Venezuela, muito morro, muito mato, muita trilha. Então, essas gangues, essas milícias, facilmente elas passam para o Brasil. Inclusive, recentemente, o prefeito de Santa Helena do Airém, que é contra o Maduro, contra o regime, ele teve que sair fugido lá da cidade, fugiu para o Brasil e teve que fugir através de uma dessas trilhas. Bom dia, Pedro Carvalho. Então, o próprio prefeito usou uma dessas trilhas para fugir para o Brasil, porque ali é uma fronteira que não tem como ser muito vigiada. Mas os venezuelanos comuns, eles não têm coragem, né, agora, de usar essas trilhas para passar da Venezuela para Pacaraima, porque eles podem ser pegos e mortos, né, e, sei lá, presos por esses milicianos, essas gangues. Enfim, e aí o que foi que aconteceu com Pacaraima? Pacaraima, ela estava com um comércio muito desenvolvido, né? Principalmente depois da crise da Venezuela. Os venezuelanos estavam todos atravessando para Pacaraima para comprar alimentos. E os outros tipos de comércio foram muito prejudicados, as pessoas tiveram que fechar os seus comércios. O comércio que floresceu foi o comércio mais de alimento, que os venezuelanos estavam indo buscar arroz, feijão, comida para a sua sobrevivência. Vinham de longe para comprar essa comida. Então, com isso, o comércio foi fechando, foi falindo. E agora, com o fechamento da fronteira, né, o comércio que ainda restava está fechando as suas portas, não tem movimento. Pacaraima não tem posto de gasolina do lado de Pacaraima. O posto de gasolina fica do lado da Venezuela, ou seja, tem até o posto de gasolina em Pacaraima, mas ele recebia todo o combustível
das filas de caminhões que vinham da Venezuela e forneciam combustível ali. Tinha gente que vinha até lá de Roraima, da capital, vinha para abastecer ali em Pacaraima com a gasolina barata da Venezuela. Então, agora a gasolina não está passando mais. Então, quem está ali na cidade de Pacaraima não tem combustível. Então, a pastora Tânia me contou que outro dia eles ficaram muito preocupados porque aumentou o rumor de uma guerra e de uma invasão pelos milicianos. A filha dela, que mora em Roraima, veio, trouxe o combustível para ela abastecer o carro dela e sair de Pacaraima. Então, como vai funcionar uma cidade sem combustível? Os irmãos da igreja, né, eles acabaram de reformar o templo, a igreja estava muito florescente. Agora são pouquíssimas pessoas lá na igreja. Ela falou, pastora, depois que você esteve aqui, tudo mudou, já mudou tanto, você nem ia reconhecer. O pessoal venderam as suas casas, né? Quando as pessoas começaram a ver a crise, elas venderam as suas casas e foram embora de Pacaraima. Se mudaram para Roraima, para outros lugares. Então, as pessoas estão abandonando a cidade, porque como pode, né? Os comerciantes não estão mais conseguindo sobreviver, os negócios estão todos falindo, não tem combustível. A igreja, né? Os membros praticamente são poucos, agora foram embora também. Agora, existem igrejas ali venezuelanas em Pacaraima, pastoreadas por pastores venezuelanos que vieram e fugiram, né, com o rebanho para a cidade ali da parte brasileira. E agora, né, Pacaraima não é mais nem uma cidade brasileira. Né, ela não tem características nem de uma cidade brasileira, porque os brasileiros mesmo se foram. E o que restou ali alguns venezuelanos, não é? Então, é bem complicada a situação ali. Temos que orar, não é? Porque lá em Santa Helena, do lado de Santa Helena, as milícias atacaram, mataram muitas pessoas, foi um horror há umas semanas atrás, né? A igreja do pastor Leonel era uma igreja boa também, muito unida, né? Não sei como é que está a situação dos irmãos da igreja, né, ali na Venezuela. Cada dia, né, mais encurralados com toda essa situação de violência, de fome, de falta de medicamentos no país. Então, nós não podemos deixar de orar pelos nossos irmãos venezuelanos e temos que orar pelo Brasil. Muito. Temos que orar muito pelo presidente Bolsonaro, porque ele, né, Sérgio Moro, os que estão realmente com ele, eles estão enfrentando uma resistência satânica muito grande. Não é uma batalha, né, de homens, é uma batalha espiritual. São forças do inferno lutando contra o nosso país. O anticristo, ele se fortaleceu, ele está se fortalecendo em todo o mundo. E nós precisamos, né, mais do que nunca, também nos fortalecer em oração e fortalecer aqueles que estão lutando do lado dos exércitos do Senhor, que não querem a globalização, né, como que, né, o nosso presidente vai conseguir lutar contra forças mundiais que estão tragando, né, o governo de quase todas as nações da Terra? Só mesmo se nós nos posicionarmos com ele na batalha, né, clamando a Deus pelo Brasil, e ainda por cima existe a galera, né, que vai para o carnaval e que se entrega à carne, se entrega ao pecado, convida os demônios para virem tomar posição, se fortalecerem ainda mais, né, contra o propósito de Deus na nação brasileira. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus possa perdoar a toda podridão, né, que aconteceu no carnaval, todo espírito de violência, todo espírito de, como a gente fala, prostituição, nem sei se isso tem nome mais, o que eles estão fazendo. Né? Que Deus perdoe, Senhor, que o Senhor possa nos perdoar
Que o Senhor possa olhar para nós que te amamos, para nós que te servimos e poupar a nossa nação, Senhor. Eu oro como Abraão orou para que o Senhor poupasse Sodoma e Gomorra. Eu sei que neste carnaval o Senhor olhou para a nossa nação e o que o Senhor viu foi Sodoma e Gomorra com suas abominações. Senhor, mas nós te pedimos, nós que temos nos santificado para ti, Senhor, não destrua o Brasil, como o Senhor disse para Abraão, que se houvessem 10 justos ali em Sodoma e Gomorra, o Senhor não o destruiria. Senhor, o Senhor tem um povo grande na nação brasileira. Por amor do teu povo no Brasil, Senhor, não destrua, não permita que o inimigo tome conta, Senhor, mas que o Senhor possa enviar os teus exércitos para pelejar a nosso favor. Queridos, eu não creio, né, que Deus está disposto a destruir, mas o que acontece é que se você chama o inimigo, ele vai fazer a festa. Com certeza, o carnaval, o diabo foi chamado para a festa, Deus não foi chamado para essa festa. O Deus Todo Santo, ele não foi chamado para fazer parte desta festa, ok? Então, quando nós colocamos o nosso Deus fora da festa, nós podemos esperar que o inimigo vai fazer a festa, né? E quando o inimigo faz a festa, ele traz destruição, sofrimento, dor para a humanidade, não é? E para toda a nossa nação. A nossa nação tem sofrido, o povo tem sofrido, mas é por conta destes satanistas, destes ímpios que insistem em afrontar a Deus e dar lugar ao diabo. A palavra nos exorta a nos render a Deus, nos submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando não nos submetemos a Deus, nós não temos poder para resistir ao diabo. E ele não fugirá de nós. Ele vai vir e trazer destruição de todas as formas, de todas as maneiras. Por isso, nós que amamos o Senhor, que amamos a vinda de Jesus, que amamos o reino de Deus, que amamos as pessoas que precisam de salvação, precisamos continuar clamando dia e noite. Pai, perdoa, Senhor, a nação brasileira, perdoa os pecados, ó Deus. Fecha a porta para o inimigo, Senhor. Nós resistimos porque a tua igreja foi chamada para avançar contra as portas do inferno e eles não têm como nos resistir. E é isso que nós precisamos fazer. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas nós precisamos nos submeter ao Senhor. Amém? Quando eu era católica, o que eu fazia? Eu nunca, né, o Senhor sempre me guardou de quase tudo, assim, dessas coisas. Eu nunca fui muito de participar das coisas do mundo. Mas, as poucas vezes, não é? Em que eu saí para o carnaval, mas eu já tinha, assim, um temor de Deus no meu coração. Era inocência em pessoa, né? Com relação às coisas do mundo espiritual. Mas eu já tinha esse temor de Deus no meu coração e eu ficava pensando, quarta-feira eu estou lá na igreja católica para quarta-feira de cinzas. Vou estar lá, né, confessando o meu pecado, para o padre passar cinza na minha testa para eu ficar purificada, não é? Desde quando, né, as cinzas de bodes e de touros vão nos santificar, vão perdoar os nossos pecados. Então, o católico, ele sai para o carnaval, contando que na quarta-feira
Ele vai lá, ele pede perdão, o padre passa a cinza na testa e está tudo certo. Né? Sexta-feira come peixe, não come carne, né? Para se santificar, ele entra no peixe, né? Não come carne, não. Para mim, castigo é não comer peixe. Comer peixe, para mim, é recompensa, né? E custa caro. Então, veja bem no que as pessoas acreditam. A única coisa capaz de te lavar dos seus pecados, de te limpar, é o sangue de Jesus Cristo. E quando nós estamos em Cristo, jamais nós vamos pecar propositadamente, contando que depois nós vamos pedir perdão e vai ficar tudo bem. Se você faz isso, é porque você não ama o Senhor, é porque você não entendeu nada. Ok? Quando você age assim, é porque você não entendeu ainda o amor de Jesus Cristo por você. Né? Amém? Vamos lá? Nós já estamos, acho que há 2 semanas no livro de Efésios. Uma bênção, né? Então, o verso 20, capítulo 3, verso 20, vamos continuar aqui no 3:20. Bom, o livro de Efésios, a gente poderia passar um ano nele, mas eu estou, assim, passando levemente, ok? 3:20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós vimos que este poder de Deus que opera em nós, nada mais é do que o Espírito Santo. A presença de Deus, Espírito Santo em nós, é o poder que está operando em nós. E o Espírito de Deus, ele é poderoso para, né, nos revelar, só ele pode nos dar a revelação de quem é Cristo, nos revelar as dimensões do amor do Senhor por nós e fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua através de nós. Mas vamos dar uma passada aqui no conteúdo geral do livro da carta escrita aos Efésios. Nós vamos ver qual é o conteúdo, né, de uma maneira assim, como a gente fala, genérica, ampla, dá uma passada, né, pelo esquema geral do livro de Efésios. Vamos lá. Bom, Efésios começa dizendo qual é a nossa posição como crentes. No capítulo 1 ele já vai falar, né? Que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós, então, estamos assentados, né, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O capítulo 1 vai falar qual a nossa posição como crentes. Se você lê o capítulo 1, ele vai falar sobre isso. Você vai, né, tomar posse de qual a sua posição em Cristo Jesus, como crente em Cristo. O capítulo 2 vai falar sobre salvação pela graça, que nós fomos salvos pela graça e que nós fomos unidos em um só corpo, o corpo de Cristo. Tanto judeus quanto gentios estamos unidos num só corpo em Cristo Jesus. O assunto do capítulo 3 é o mistério dos gentios, que nós somos iguais aos judeus, unidos, né, neste mesmo corpo. E Paulo vai falar muito, vai revelar qual é este mistério, que o evangelho também, a salvação também é para os gentios. A salvação alcança também os não-judeus. O assunto do capítulo 4
é a nossa experiência cristã em relação aos outros crentes. Também em relação aos dons espirituais e em relação à nossa vida anterior, ok? O capítulo 5 vai abordar a questão do mal. Qual é a nossa posição com relação ao mal? Qual a nossa posição com relação ao Espírito Santo, com relação à vida familiar? E o capítulo 6 vai falar a posição do crente com relação aos seus senhores, né? Na época, os escravos e os senhores, vai abordar a questão da escravidão. E contra quem nós estamos lutando e como nós devemos lutar. Quando eu li isso aqui, né, que esse capítulo 6 tem uma parte que fala sobre escravos e seus senhores. Quando eu estava me convertendo, eu consultei um padre, consultei um pastor. O padre falou para mim: minha filha, preocupa não, vai ser feliz. Eu estava muito preocupada, né? Como é que eu ia refazer a minha vida. E eu estava saindo, né? Há quase 30 anos atrás, eu estava saindo de um divórcio. Meu marido, né? Ele quebrou a aliança. E eu, então, estava saindo, né? Meu ex-marido, né? Eu estava, na época, meu marido, ele adulterou e eu estava saindo, né? Do relacionamento, estava me divorciando. E eu queria saber, a minha principal preocupação naquela hora, se eu ia poder refazer a minha vida com uma outra pessoa. Porque eu comecei a ler a Bíblia e eu estava indo também, né? Numa igreja evangélica, estava ouvindo pregações que falavam que não, né, que se você se separou, você não pode mais, né, ter outra chance de casar e tal. Todo aquele texto que fala, né, sobre este assunto, que aquele que se casar com uma mulher repudiada, comete adultério com ela, toda aquela confusão daquele texto ali, que cada um entende, né, de uma maneira. Uns entendem que você pode casar de novo, outros entendem que só em caso de adultério. Enfim, essa era a minha preocupação naquele momento. E então eu consultei um pastor e um padre. E o padre falou: olha, minha filha, esquenta a cabeça com isso não, vai ser feliz. Tipo, esquece a Bíblia. Ele falou: a Bíblia, ela não fala sobre todas as coisas, não. Tem coisas que ela não fala, porque, por exemplo, na época do apóstolo Paulo, tinha escravidão, tinha os escravos, e a Bíblia não criticou, não condenou a escravidão, né? E este padre, ele, depois, mais tarde, né, eu vinha saber que ele se envolveu com práticas homossexuais, então ele acabou morrendo de AIDS, tá? Ele era professor na universidade, ele ensinava os alunos universitários sobre religião, né? E era desse jeito que ele ensinava: esquece a Bíblia. Foi isso que ele falou para mim: esquece a Bíblia, vive a sua vida, vai ser feliz. Porque tinha escravidão e a Bíblia não falava nada, né? E não é bem assim. O capítulo 6 de Efésios fala assim. Fala: olha, vocês que estão vivendo esta realidade, né, de serem escravos, façam tudo com excelência para os seus senhores. Deem o melhor de vocês naquilo que vocês fazem, como se vocês estivessem fazendo para o Senhor Jesus Cristo. E falou para os patrões: patrões, vocês estão pensando que vocês estão mandando, que vocês são senhores? Cuidado! Vocês têm, né, que agir de maneira muito correta com seus escravos, porque vocês também têm um Senhor nos céus. E vai chegar o momento que vocês vão ter que dar contas a este Senhor. Então, né, nem Jesus, nem o apóstolo Paulo, eles não interferiram. Jesus não interferiu com o governo romano, Paulo não interferiu com a escravidão. Não era o tempo de se lidar com isso, não é? Não era o objetivo da mensagem, né? Você pode ser mais livre do que qualquer pessoa sendo escravo, né? Porque o escravo naquela época não é assim como a gente pensa. A gente vê filme de escravo brasileiro, né? Os negros apanhando, sendo torturados, sendo, né? Isso não é uma regra geral. Por exemplo, né, os senhores
principalmente se eram convertidos, eles tinham seus escravos. Tanto que tinha na época, né, o escravo de orelha furada. O escravo gostava tanto do seu senhor, tanto de viver naquela família, né, naquela comunidade ali que ele vivia, que ele falava, não, eu não quero a minha liberdade. Fura minha orelha, você é um escravo de orelha furada, eu quero ficar como escravo o resto da vida. Então, para vocês verem, né? Bom, mas vamos em frente. Então, esse é o esquema do livro de Efésios. Bom dia, Isaac Moraes. Paulo, vamos para frente aqui, tá? Nós vamos ver que Paulo foi duramente perseguido, porque ele veio trazendo uma mensagem nova. Que mensagem era essa? Ninguém é justo. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nada do que fizessem poderia mudar isso. Não adiantava os judeus, né, se orgulhar de estar cumprindo a lei. Isso não passava de hipocrisia. Jesus, ele não perdeu tempo, né, com outros pecados, mas a hipocrisia, ele ficava furioso com a hipocrisia, ele denunciava a hipocrisia dos fariseus, porque essa hipocrisia prejudicava, né, a todo mundo, inclusive a eles próprios, eles estavam enganados. Mas eles foram desmascarados. Ninguém é justo, todos os pecados foram destituídos da glória de Deus. E a lei não é suficiente, não era e não é suficiente, né, a lei para mudar isso, mas eles se orgulhavam de estar cumprindo a lei. E essa hipocrisia, Jesus, né, condenou. Paulo estava desmascarando eles através dessa mensagem que ele estava trazendo, que ninguém é justo. E esses religiosos precisavam admitir a sua natureza pecaminosa e aceitar a justiça de um outro homem em lugar da sua justiça própria, da qual eles tanto se orgulhavam. E Paulo veio arrancando a máscara dos judeus, mostrando que eles eram tão pecadores quanto os gentios, que eles tanto desprezavam. Por isso, eles o odiavam. Jesus condenou a hipocrisia dos religiosos. Já as prostitutas, os publicanos, tinham mais facilidade para alcançar a salvação, para receber Jesus como Salvador, porque eles tinham mais humildade de se reconhecerem pecadores. E por isso, mais facilmente, eles recebiam a mensagem do perdão de Deus. Pensa bem. Os religiosos judeus, eles tinham que ouvir que eles eram pecadores e não santos, que eles não eram diferentes ou especiais, que tinha alguém melhor do que eles. Esse sim, com capacidade de fazer o que eles não podiam. Jesus Cristo, com a capacidade de perdoar pecados. Essa capacidade eles não tinham, embora eles queriam ter, embora eles vendiam isso, né, para as pessoas, mas eles não tinham. E por isso eles queriam matar a Jesus e queriam matar a Paulo, por causa do seu orgulho e por inveja. Agora, a graça não tem nada a ver com a lei. A lei e todos os que viviam em função da lei deixaram de ter serventia, porque agora foi revelado que tudo é pela graça, tudo passou a ser pela fé em Jesus Cristo. Paulo estava dizendo que a graça e o amor de Deus estava igualmente disponível para judeus e para gentios. E os religiosos judeus, eles consideravam como uma grande ofensa compartilhar Jeová, compartilhar o seu Deus com outros povos, porque esses outros povos eram idólatras. E o ciúme tomou conta deles. A palavra diz, né? Paulo diz que Deus queria mesmo despertar os judeus aos ciúmes para que eles recebessem a Jesus como Senhor. Mas este é o ministério de Paulo. É o mistério que Paulo vem revelar, né? Ele veio para revelar este mistério. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo habitando em sua igreja.
todo o sistema de leis e ordenanças e sacrifícios havia terminado após quase 2000 anos, né, de Moisés a Cristo. Quase 2000 anos de Moisés a Cristo, eles estavam acostumados com esse sistema de leis, de ordenanças, de sacrifício, mas estava tudo corrompido. Isso é boas novas. Isto é o Evangelho da Graça. Em Cristo, nós nos tornamos nova criatura, nascidos de novo como filhos de Deus, através de desposar a Cristo. O justo viverá pela fé e não mais por obras da carne. O religioso, um instantinho. Vamos lá. A pessoa religiosa, o religioso, ele é consciente de si próprio e ele tenta ganhar o favor de Deus através daquilo que ele faz. O espiritual já sabe que tem o favor e o amor do Senhor por aquilo que ele é. Um filho desejado, já aprovado em Cristo. Isto é a consciência da graça, da gratuidade do amor do Senhor por nós. Vamos ver aqui, nós temos só uns minutinhos, ok? Efésios 3:19, vamos ver se dá para avançar só mais um pouquinho. Efésios 3:19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E conhecer o amor de Cristo. Paulo, ele conhecia o amor do Senhor. Olha que privilégio. Paulo, ele tinha essa revelação. E é por isso que ele ora, para que a igreja receba também essa revelação. Ele está orando, né, para que a gente conheça este amor de Cristo que excede todo conhecimento. Nisso aí, sinceramente, não há como não ter inveja de Paulo, porque ele tinha uma revelação tremenda do amor de Jesus Cristo. Por isso ele fala, eu quero que vocês conheçam o que eu conheço, este amor de Jesus Cristo. Depois nós vamos, né, para Efésios 4:1. Mas o apóstolo está orando para que a igreja também receba esta revelação. E é esta revelação, né, que vai aí pautar todo o ministério de Paulo, que não é mais a lei, que é a graça, que os judeus, né, teriam que abrir mão ali daquele sistema que eles levaram durante 2000 anos e entender que Jesus era o cumprimento de todo aquele sistema de sacrifícios. E eles precisariam não mais andar pela lei, mas andar no conhecimento do amor de Deus. Os corações deles antes eram de pedra, a lei foi escrita em corações de pedra, mas o Senhor queria dar a eles um coração de carne para amá-lo, para amar o Senhor Jesus, para que as leis fossem escritas agora num coração de carne. Amém? E por isso Paulo fez esta oração, né? Oro que, estando arraigados, alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Bom dia, João Batista, Zirlene, Ivan Martins, pessoal que chegou agora. Nós estamos encerrando o programa dessa sexta-feira. Se Deus quiser, segunda-feira, às 10 horas da manhã, estamos aqui novamente com vocês. Deus abençoe vocês do Facebook, Deus abençoe você que está em casa, que está no carro, que está no trabalho, que você tenha um fim de semana abençoado e que você possa estar aí, quem sabe, meditando na carta aos Efésios, meditando em tudo aquilo que nós temos compartilhado, para que Deus realmente aprofunde na sua vida o conhecimento dele e o amor por ele, que excede todo o conhecimento. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Amém? Obrigada.